você agora sintonizado no jornal Hora de Notícias da JR TV Web. Estamos começando mais um programa, sempre contando com a sua audiência do outro lado da telinha, nos acompanhando pelas diversas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e também pelo site da JR TV Web, que é muito fácil de acessar. É só você clicar jrtvweb.com que você vai poder acessar o site e conferir toda a nossa programação ao vivo e também os programas que já aconteceram. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, temos muitas notícias para comentar. Lembrando que na segunda parte do programa vamos receber ao vivo a vereadora Moana Meira. A gente vai falar um pouco sobre esse mês do Abril Azul. Então, fique conectado com a gente, já pode deixar o seu like no vídeo, já pode enviar o seu comentário, sua pergunta, questionamento, que aqui a gente sempre conta com a sua participação e a gente lê todas as opiniões. Mas para começar, já vamos dar uma olhada aqui no blog GQ Repórter, que você pode acessar no www.gqreporter.com.br, colocando na telinha para você acompanhar. A Polícia Militar prendeu em Jaguaquara 2 homens com revólver e carabina. Está aqui notícias policiais no blog GQ Repórter. Também temos o boletim epidemiológico de ontem, mais um óbito confirmado em Jequié. Além disso, a notícia que a Câmara aprovou o projeto que reconhece estabelecimentos que trabalham com atividade física como serviços essenciais, ou seja, academia, boxe de crossfit, estão aí no rol de serviços essenciais agora em Jequié. Também tem a reprodução da entrevista que tivemos com o Celso Arcolo, do Sindicato dos Bancários, ele explicando que um dos motivos dessas filas enormes que a gente acompanha nos bancos todos os dias é que a quantidade de funcionários de bancários diminuiu devido à pandemia, já que alguns começaram a trabalhar em home office e também adiantaram a aposentadoria. Tá, entrevista bacana para você conferir no nosso canal no YouTube, além de informações sobre as vacinas que estão chegando. A Bahia vai receber mais algumas doses do Ministério da Saúde, dentre outras notícias que vamos comentar aqui no Hora de Notícias. Então participe conosco, já deixe o seu like e o seu comentário. Agora, sem mais delongas, já vamos chamar aqui ao papo o jornalista Wilson Novaes. Pois é, para você um forte abraço, Rony, para os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha, né, todas as manhãs aqui no Hora de Notícias. A gente já inicia esse programa de hoje falando de mais uma ação, agora já em nossa região, de criminosos explodindo agências bancárias. Nos últimos dias, vamos dizer assim, na semana para cá, Salvador, houve a explosão de uma agência bancária lá em Itapuã, no bairro de Itapuã, teve explosões na cidade de Mococa, uma cidade do interior de São Paulo, já na divisa do sul, ontem até nós falávamos sobre isso. Hoje, em 2 cidades do interior de Minas Gerais, também em Curitiba teve uma explosão, e aqui na nossa região, Itiruçu, né, por volta das 2 horas da manhã, homens fortemente armados, né, tiveram acesso lá à agência bancária e explodiram os caixas eletrônicos, promoveram na parte interna do banco uma verdadeira destruição. Explodiram as caixas eletrônicas, não há informação sobre o que levaram, mas eles chegaram em 2 carros e, armados, foram direto para a área do autoatendimento, lá do Bradesco, a agência Bradesco, que fica na rua Juscelino Kubitschek, a poucos metros de distância da prefeitura, bem próximo da prefeitura da cidade de Itiruçu. E foi acionada a polícia, mas a polícia ficou do lado de fora, até temendo ter explosivos no interior da agência. O comandante lá da 93ª Companhia de Polícia lá com sede em Maracás, também se deslocou o subtenente Davi Gomes com sua equipe, foi o pessoal de Jaguaquara, e daqui 19º Batalhão também no local estão, né, o pessoal da perícia também fazendo todo esse levantamento. Não se tem ideia exata de quanto foi levado, sempre não é divulgado, né? Agora eles têm uma prática de
fazerem vários disparos a ermo, porque justamente com esses disparos os bandidos conseguem evitar que a população se manifeste, vá para a rua e tenha até que matar a pessoa, né? Porque nessas ações eles fazem questão, é uma sistemática que eles adotam, de que as pessoas permaneçam dentro de casa, né? Então, essa ação aqui na região, entre os municípios, é a primeira desse ano em municípios da região, parece que houve alguma coisa recentemente também em Itagi, mas é o caso aqui, agora, em Tiruçu, né? Cerca de 20 minutos, esses indivíduos continuaram lá, né, provocando terror para os moradores de Itiruçu, essa agência que foi, como nós já falamos, assaltada aqui na nossa região. E parece mesmo, tudo leva a entender que é um esquema articulado, não é uma coisa esporádica. Está acontecendo na Bahia, é um grupo que está organizado, né, em áreas diferentes, locais diferentes, pegando justamente as cidades pequenas, o aparato policial menor. É bem verdade que Salvador aconteceu, mas aconteceu num bairro. É todo um processo que deve ser meticulosamente estudado. O sujeito fica ali durante a semana, ninguém está sabendo o que é que ele está fazendo, né? E ele está ali levantando todo o modus operandi, o funcionamento, como é que a população circula em torno dessa agência bancária, né? Como é à noite, a polícia, qual é, tudo isso é observado. Não tem nenhum relato de pessoa ferida, mas a informação é essa, desse fato, né, que, lamentavelmente, mais uma agência bancária em nosso país e agora na vizinha, né, próxima de nós, cidade de Itiruçu. Itiruçu fica a 54 quilômetros de Jequié. E a reta aí, se você fizer, passa ali no trocamento de Jaguaquara e tem acesso lado esquerdo. Quando chega no entrocamento, você vai e chega até o município, né? Tiruçu, onde aconteceu. Tem até uma foto aqui, Wilson, vamos lá. para o pessoal de casa visualizar, que a agência do Bradesco. Bradesco. Aqui aconteceu por volta das 2h20 da manhã. É o horário que eles escolheram. Isso aí é o site Tiruçu Online, né? Do meu amigo lá de Tiruçu. A foto foi dele, né? As fotos são dele. Aqui passou no Jornal à Tarde. Você vê como mas está repercutindo. Repercutindo. Exatamente. E você vê que logo ao lado dessa matéria já tem outras agências destruídas, né? Como você está falando, está sendo algo articulado mesmo, que está acontecendo com constância. E aqui, a agência do Bradesco, você está vendo vidro para tudo que é lado, de fato, explodido, e os criminosos aí conseguiram realizar esse assalto. Tá fácil não, meu amigo, tá fácil não. Mas vamos girar as notícias aqui, Wilson Novaes, que tem muito assunto para a gente comentar. E vamos de antemão aí para a situação da vacinação que não teve ontem em Jequié. Sim. Né? Tá parada, está esperando hoje a chegada de vacinas em Salvador para serem distribuídas com a cidade interior e está suspensa a vacinação, inclusive da segunda dose também. Da segunda dose. Mas vamos aos números da Covid que foram registrados ontem, Rony Braine. Exato. Vou colocar na tela o boletim epidemiológico de Jequié, para o pessoal de casa poder acompanhar como é que está a nossa situação atual. 51 casos confirmados nas últimas 24 horas e um óbito confirmado em Jequié, já são 265 óbitos. O registro do óbito foi de uma mulher de 93 anos, que era residente do centro. Ela tinha histórico de diabetes e também hipertensão. Ela faleceu no dia 4 de abril e estava internada no Hospital Geral Prado Valadares. A taxa de ocupação UTI adulto segue altíssima em Jequié, 97%, ou seja, só tem um leito disponível no momento aqui no nosso município. E a vacina, como o Wilson falou, deu essa parada ontem, porque acabou o estoque. Já foram vacinados 25.455 pessoas na primeira dose e na segunda dose 5.901 pessoas. A Bahia segue como um dos destaques do Brasil, Wilson, no quesito vacinação, pelo menos em números. É o que a gente tem acompanhado aí nos noticiários, nos jornais. A Bahia está com índice, em comparação ao que está acontecendo no Brasil, com índice alto. E a gente está na expectativa da chegada dessas vacinas e também da Sputnik, que o governo baiano já tem um acordo com a Rússia para a compra dessas vacinas e a gente segue na espera. Inclusive, uma notícia boa ontem que dessas novas levas de vacinas, elas inclusive
elas imunizam contra a nova variante de Manaus que foi identificada. Então, uma notícia positiva nesse sentido. E também falando em vacina, mas mudando um pouco o vírus, a vacina para o vírus HIV, na primeira fase, já está dando resultados positivos. Um vírus, Wilson, que muita gente achou que não tinha cura, né? Pelo menos os cientistas falavam não muito tempo atrás que era muito difícil você encontrar uma cura para o vírus HIV, e agora a medicina, a ciência já está avançando nesse sentido, já está na primeira fase e pode avançar para a segunda fase esse vírus HIV que na década de 80 ceifou tantas vidas, né? Se a gente for falar, os artistas, por exemplo, famosos que perderam, a gente teve o Cazuza, teve o Fred Mercury, Renato Russo, dentre outros, e a gente fica sempre na torcida para que a ciência avance e traga benefício para todo o povo, né, Wilson? É verdade, esse é o desejo. E circulando muitos fake news, né, nas redes sociais, passando informações de que vários países haviam, né, interrompido, feito a suspensão das vacinações por causas e efeitos negativos e tal. E procurei na informação oficial e tal, nada disso. Os países estão em busca de conseguir mais vacina para imunizar suas populações. E, infelizmente, no Brasil está se convivendo com, além de tudo, não é, uma corrente que é adversa à vacinação, que quer causar mais um impacto negativo diante de todo o impacto que já veio desde aqueles primeiros momentos, nessa disputa política que foi travada, a própria não efetividade, a gente tem que entender isso, que quando o governo federal, o presidente Bolsonaro, o seu posicionamento inicial repercutiu bastante, não tem como a gente fugir disso. Ele, quando disse que não é vacina, ele desqualificou, disse que não era importante e tal, e tal, e tal. Depois, com o desgaste que houve, ele passou a adotar que vai vacinar, que a vacina é necessária e tal. Mas é um momento que muitos já, né, seguiram isso aí, porque a presença do presidente da República, ela é decisiva no processo. Não vamos trazer a vacina da China. Depois traz a vacina da China. Vamos usar os remédios. Esse remédio resolve o problema. Depois volta atrás. É muito complicado, é muito complicado. Isso está uma confusão que até hoje eu não sei como é que fica e qual vai ser o resultado disso tudo, o que não é nada animador, né? De fato, Wilson Novaes. Estava vendo até uma matéria da OMS agora na Globo, exatamente cientistas falando que esses supostos efeitos negativos aí, que na realidade dentre milhões, 2, 3, 4 pessoas tiveram alguns efeitos e que isso não considera que a vacina não é efetiva, mas muito pelo contrário, que a eficácia das vacinas estão sendo comprovadas diariamente. Inclusive eu estava acompanhando uma matéria lá na Nova Zelândia e também na Austrália, já acabou o vírus. O último caso que eles tiveram de morte já foram, acho que, 3 meses. E o último caso confirmado, no último mês eles tiveram 2 casos confirmados. Imagina um país inteiro tendo 2 casos confirmados da Covid-19. Então é outra realidade. A gente fica na expectativa para que o Brasil avance nesse sentido. Mesmo a gente sabendo que a nossa situação está complicada, o número de mortes diário está alto. Inclusive ontem na Bahia tivemos um recorde de mortes aqui, se eu não me engano foram 139 mortes confirmadas na Bahia por conta da Covid. Então a gente está passando por uma situação complicada. E ainda nesse assunto, Wilson, a matéria aqui das atividades essenciais, já que as academias, os profissionais de educação física que trabalham com alunos e tudo mais, passaram a ser considerados serviços essenciais. Pelo menos o projeto foi aprovado na Câmara. Tem que ter a sanção do prefeito ainda. Mas, neste primeiro momento, esse projeto foi aprovado e deu muito o que falar nas redes sociais quando a gente publicou, viu isso? Muita gente contrária a essa medida e muita gente a favor. Muita gente entendendo que as academias, dentre outros serviços relacionados, não são essenciais e que podem sim propagar o vírus. E tem gente que falando, não, fazer exercício é muito bom para a saúde, tá certo mesmo, vamos manter e por aí vai. Então tá rolando sim esse debate na internet após a aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores. Como a gente lembra, ainda não está sancionado, ainda não é lei em vigor aqui em Jequié. Pois é, e as academias, elas estão funcionando. Elas estão funcionando, recebendo o seu público. É uma situação muito controversa, né? A gente fala que a controvérsia vem daquela questão de dizer assim, o que é essencial e o que não é essencial.
Não é? Começa aí a discussão. Um banco, pelo que é regulamentado o funcionamento dos bancos, eles podem e devem ser apontados como essenciais. Não fechou um dia sequer. Como é que aquelas pessoas que trabalham nos bancos não podem estar classificados como prioritários? Não é. Se não parou, Não parou. todas as pessoas estão lá. As casas lotéricas nunca fecharam durante essa pandemia, né? Então, são essenciais. Vamos partindo assim desses princípios. Vamos até aos postos de combustíveis. Nenhum momento eles foram fechados. São essenciais as pessoas que estão ali se expondo, independentemente da idade. Os supermercados funcionando também normalmente, padarias. Se você considera que esses setores são essenciais e podem funcionar, como não serem prioritários aqueles que estão... Ou eles vão se expor? É essencial para todo mundo entrar e sair. Agora vocês que se explodam. Vocês lá que se virem. Façam suas recomendações. Sigam as recomendações, use álcool, máscara e tal, mas não precisa de vacina. É complicado. Muito complicado. Vamos dando sequência aqui, Wilson. Vê o pessoal está comentando. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários dos nossos amigos que sempre acompanham de Jequié, de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem seguidores de todas as partes do país, jequienses, baianos e o pessoal também de outros estados. Vamos ver o que o pessoal está comentando. Aqui no YouTube, o Alisson Peixoto está aqui com a fotinha do Fluminense, desejando um bom dia para a gente. Um abraço para você, Alisson. Vamos ver quem mais está acompanhando. Quero mandar um abraço para Zé Francisco, lá do Viveiro, acompanhando a gente. Ele está falando aí, esses assaltos a bancos tem cara de grupos milicianos captando dinheiro. É o que fala aqui. A Regina Maria enviando um alô pra gente, a Leida Assis, o Marcelo Ferreira. Vamos ver quem já deixou a curtida aqui, que a gente vai ler quem já deixou o like. O Lucas Marconi, o professor, o Adriano Sampaio, também o Jorge Batista já deixaram o seu like. A gente lembra que daqui a pouco a gente vai estar em contato com a vereadora Moana Meira, que há muito tempo realiza trabalho social aqui, muito bacana na PAI, e esse mês é o mês do Abril Azul. Então ela vai trazer informações importantes para a gente. Fiquem ligados, daqui a pouco, 9h30, ela já vai estar aqui ao vivo pela internet com a gente e vocês vão poder acompanhar essa entrevista, também fazer perguntas, enviar comentários. Vocês fiquem à vontade quanto a isso. E aqui as matérias do blog, Wilson, a gente tem mais notícias de hoje. Uma delas é que a Polícia Federal já está deflagrando mais operação relacionadas ao auxílio emergencial. Não acabou não, viu? Nem começou o auxílio a ser liberado, já tem problema. Já mas será tem que problema. é esse ou os que... Tem que entender. E uma notícia que chocou o país, né, Wilson? Que foi a morte do garoto Henry. E ontem, o padrasto e a mãe foram levados pela polícia... Hoje pela manhã, não foi? Hoje na verdade manhã. hoje. Porque foi concluído, as apurações concluíram que foi assassinato da criança. Rapaz, né? Ô Rony, eu 4 anos o menino. 4 anos. Um menino saudável, alegre, feliz. Tem imagem dele momentos antes na casa com o pai, ele pulando na cama, feliz, até o pai devolver a mãe com o parceiro, que é um vereador. Vereador do Rio de Janeiro. Vereador. É Rio de Janeiro que tem acontecido coisa, viu? Vereador e médico. Eu assisti uma entrevista desse cidadão, o doutor Jairinho, com ela, a mulher, no programa do Cabrini, que eu sou fã da entrevista do Cabrini. É o cara da entrevista. Porque ele esmiuça o assunto, ele vai mesmo no assunto, muito legal. E o que a gente via é que eles negavam que você chegava a acreditar neles. Porque aquela história, quem está longe, né? O doutor Jairinho dizia assim, com absoluta convicção, que ele se dava muito bem com o menino e tal. E a gente fica em quem acreditar, né? Uma mãe, você entender que uma mãe disse que desde fevereiro que ele espancava a criança. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no dia da entrevista foi a publicação do laudo, em que o laudo
mostrava, né, no exame feito, necropsia, essa coisa toda, vários hematomas no corpo da criança. E aí você para e pensa assim, uma criança que sofreu um acidente doméstico, que, como eles diziam, caiu da cama, se acidentou. Que cama foi essa? O menino saiu da cama e saiu se batendo para machucar o corpo todo? Aquilo foi espancamento, não quero aqui, não sou eu que vou dar essa conclusão, mas uma barbaridade. Há um caso que se assemelha ao de Nardoni, daquela criança, né? Dos Nardoni que negaram, mas não tinha como aquela criança ser projetada dali, passar por dentro daquela grade, tela de proteção, abrir a tela de proteção e cair. Aquela criança foi jogada, e foi um caso semelhante. O fato de pessoas que, né, a mãe não era biológica, e não sei, é terrível mesmo. Não, essas notícias chocam demais, e de fato, a gente vendo as entrevistas, os comentários deles, você realmente fica em dúvida, mas aí as provas vão aparecendo, Wilson. Inclusive a mãe, disse que ele é muito depois violento, do enterro, a mãe foi ao salão de beleza. Então você já vê que tem algo, como assim? O filho dela de 4 anos morreu e após o enterro você vai ao salão de beleza, aí começa a aparecer não tem crime perfeito, né? Como o pessoal fala, né? Começa a aparecer os erros e complicado. Os dois aí foram levados presos e vamos ver o que a polícia vai determinar, a justiça também. O Evani Almeida, a Evani, perdão, está aqui também acompanhando. A Helenita Miranda, ela fala, bom dia, eu gosto muito do seu comentário, é bem explicado, tá aí, tá vendo, Wilson? Pois Tá aí acompanhando, nossa amiga aqui, obrigado a todo mundo que está participando, todo mundo deixando like. Eu já enviei para você, Wilson, o link para a gente participar da sala aqui, que a Moana daqui a pouco vai participar com a gente. A gente vai fazer essa entrevista ao vivo, contando com a participação de vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando nessa quinta-feira, mês de abril. Seguimos aqui trazendo as notícias relacionadas. E outro assunto que está dando o que falar de forma nacional é a liberação ou não dos cultos religiosos. O ministro do STF, Gilmar Mendes, votou para manter decreto que proíbe cultos religiosos no Brasil. Ele votou ontem para manter a validade do decreto do Estado de São Paulo que proibiu a realização de cultos religiosos como medida de prevenção à disseminação da Covid-19. Após o voto do ministro, único proferido na sessão, o julgamento foi suspenso e será retomado hoje. Mais 10 ministros devem votar sobre esta questão. São assuntos polêmicos, um atrás do outro nessa pandemia. Mas eu estava vendo uma pesquisa, foi realizada por uma faculdade fora do Brasil, falando que as igrejas e esses lugares dos cultos religiosos, eles são mais perigosos, muitas vezes, que até o próprio comércio. E tem a explicação com base na pesquisa. Se eu encontrar, eu vou trazer para a gente depois para debater, porque é importante a gente ter essas informações para tentar formar uma opinião, porque senão a gente acaba indo, não, fecha isso, fecha aquilo, sem ter um embasamento ao fundo daquilo, né? Mas a gente segue vendo essa polêmica que está acontecendo no país. O grande X aí, desculpe me interromper, pode falar. É que quando trata do assunto religião, aí você vai conviver com uma situação que mexe com o lado religioso. E nesse lado religioso, já cria aquele clima. O templo religioso, onde você vai buscar Deus, vai se orar, vai rezar, vai pedir a Deus pela sua proteção. Como é que nesse lugar você vai estar nessa situação e tal? E aí começa por aí. Aí vem o lado religioso. Como é que não proíbe bar? Não proíbe não sei o quê? Não proíbe... A questão, o X da questão, é a tentativa de impedir a aglomeração. Aglomeração, a palavra é essa aí, evitar aglomeração, seja de onde for. Aí você vai dizer assim, não, um cidadão até me ligou ontem e disse assim, olha, na minha igreja, ele é católico, Sim. Na minha igreja, está tendo todos os cuidados, recomendações, eu parabenizei ele falou em nome da igreja.
E olhe bem, aí eu ia basear na seguinte, na sua igreja tudo bem, mas você não pode falar por todas. Sim. Não é? E a gente está falando em medidas coletivas. Aí eu vi fotografias, por exemplo, de uma igreja, que eu não vou dizer a denominação religiosa, de um pastor muito conhecido, estava lotada, mas lotada, as pessoas, umas empiadas nas outras. Então, quando você fala da fé, a fé cada um tem, né? Claro, claro. Nesse momento difícil a gente entende, né? Mas tem essa problemática isso, porque a gente vê, tem cultos online na televisão, todo dia tem. E você, olhe bem, onde é a casa de Deus? É a sua casa. A igreja é fundamental, o pastor, o padre, o missionário, o que for. Mas, gente, será que nesse momento você não pode dar uma pausa e dizer assim, eu conheço pessoas que estão fazendo isso. Eu vou ficar em casa, ou vou acompanhar online, ou vou abrir minha Bíblia e vou rezar, vou orar, ou vou abrir, como quer que seja, né? Não vou dizer que só se eu for na igreja é que vai ter. Agora tem um detalhe, que não pode ser abandonado. As igrejas vivem dos donativos Sim. do fiel que frequenta. Sim. Igreja fechada é igreja sem recurso. Sem recurso. Porque ninguém vai fazer um bilhetezinho, botar no envelope, botar o dinheiro e entregar na igreja. Dificilmente alguém vai fazer isso, né? Aí é que está o problema. Aí os dirigentes das igrejas, que lógico, defendem que elas abram e que tenham pessoas lá. Que elas sobrevivem, né? Claro. Tem igreja que paga aluguel. Hoje, com tantas igrejas espalhadas, que paga aluguel, que não tem um tempo próprio, que paga o ar-condicionado, que paga a despesa do cidadão. Igreja, vamos convenhamos, para muita gente é um meio para muitos muito bom. Né? Embora eu acho que quando leva para o lado religioso, eu não discuto a fé e a religião de ninguém. Mas diante do que está aí, a gente pode entender que dê uma pausa, dê uma segurada, ore em casa, se você tiver a televisão, vá. Tem tanto canal religioso hoje, tanto canal que você tem aí de disponibilidade. O pessoal estava para católicos, para evangélico, para espírita, para tudo. Para todos. Tem canal. Mas eu não tenho. Mas não precisa, amigo, naquele momento. Então faça você mesmo a sua igreja. Faça em casa as suas preces. Deus vai lhe entender. Deus vai lhe entender. Não, essas imagens que você falou de cultos lotados e tudo mais, a gente acompanha, a gente vê vídeos nas redes sociais e de fato é uma imagem muito forte isso, porque você imagina num ambiente daquele completamente lotado, se uma pessoa tiver o vírus, meu amigo, a possibilidade de transmitir para 50 pessoas numa noite só é altíssima, 50, 40 pessoas e aí vai passando, então é muito complicado isso. É um assunto, mais um dos assuntos polêmicos dessa pandemia. Se você puder acionar aí, né, o blog pimentablog.com. Eu vi uma matéria hoje no Pimenta, meus amigos lá de Itabuna, e a gente para no tempo para pensar. Será que você que está fazendo tudo como não deve fazer, você acha que está certo esse procedimento? É mais embaixo, você vai ver aí o casal. E foque nesse... esse casal aí. Esse aqui, né? Você abre essa matéria aí. Mais embaixo ela é fácil de localizar. Você já ia direto, né? Mas tudo bem, tá ali. Esse casal. O que é que... Você vai relatar isso aí para você ver. Olha lá. Eles estão aí saudáveis, casal de idosos, 48 anos casados. Esse cidadão aí, com essa mulher. 48 anos de casamento. Ela adoeceu, ele... Pessoal muito conhecido, ele era conhecido como Gino do ônibus, porque ele fazia essa condução de pessoas aí para a universidade e tal. Um casal, né? Você dá uma lida aí na matéria para a gente atualizar. Em Ubatã. Ela foi entubada, morreu. Ele, 6 dias depois, ele também entubado, morreu. Ela
ele não chegou a saber que ela tinha morrido. Foi mesmo. O casal morreram os dois. Tem famílias assim. A neta faz uma declaração aí nesse texto, a gente abre aspas aí para a neta, uma coisa assim, um sentimento tão bonito do que ela diz, porque eles viviam bem, né? Ajudou a criar suas famílias e tal. Morreram os dois. Quem quer isso? Quem quer ver sair de dentro de sua casa? Não é? Quantas pessoas sofrem com isso? 2, 3 caixões. Então, é isso a preocupação é essa. Pessoas, né, que estavam tranquilas, aparentemente, felizes, com família construída, dentro da sua simplicidade. E acontece esse fato, amigo. Como é que você vai dizer que não é assim? Não é assim, né? E essas histórias são realmente muito, muito tristes, Luiz. Porque são pessoas que, se não fosse o vírus, elas não iriam morrer agora. Não morriam. Não iriam morrer evidente, agora. Evidente. Então, vidas e vidas estão sendo Vidas. ceifas A vida é assim. Infelizmente, as pessoas não acreditam, mas ela... Vamos já acionar aí, ou já estamos na hora? Eu já passei para você o link, eu pedi para você, se possível, aqui... mandar para ela, que eu não consegui o contato dela aqui pelo WhatsApp. Ela já está ligando. Já está ligando, eu já estou passando. Pode mandar por WhatsApp dela o link. Eu lhe mandei, que a gente já vai conversar com a Moana, lembrando do Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. O autismo que é um transtorno de desenvolvimento que, segundo a OMS, atinge 1 em cada 160 crianças do mundo. No Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas. A gente vai comentar um pouco sobre isso. A Moana, que foi eleita vereadora, agora nessa última eleição e recentemente na Câmara de Vereadores, teve uma ação relacionada exatamente ao Abril Azul. E ela vai participar com a gente, vai comentar um pouco sobre isso, desse tema tão importante na nossa sociedade, que a gente tem que comentar também. E contamos com a participação de todos vocês que estão em casa. Pode enviar comentário, pode enviar pergunta. Que a gente Perfeito. Eu estava aqui passando o link para ela, lembrando que Moana é da APAI, presidente, e também é vereadora aqui do nosso município, né? E a gente faz essa ressalva aí. E teve uma sessão na segunda-feira na Câmara. Nós já estamos aguardando o contato com ela, para que a gente, a partir do seu contato, a gente já estabeleça também esse contato também com a Moana. Ela já vai nos acionar aqui para a gente dar o permitido para ela e já começarmos, né, como a gente sempre faz, essas nossas entrevistas aqui com Moana Meira, nossa convidada de hoje, que é só ela entrar aqui no site para a gente já fazer esse contato com ela. Estamos só aguardando que ela acione aí nosso contato aqui, né? Beleza. Iniciar esse bom bate-papo com Moana Meira, daqui a pouquinho. Vamos ver, entrando, a gente já aciona. Tem uns comentários aqui, vamos ver. Washington Thiago, ele fala: a Constituição é clara. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção... Deixa eu aceitar a Moana aqui, pronto, que ela já vai entrar. A proteção. Olha, acredito que tem que se adequar ao número de pessoas. Agora, proibir os cultos ou missas vão contra a Constituição. Então, vamos fechar tudo. Leia a Constituição toda, meu amigo. Toda ela. Toda. A começar quando diz a saúde é o direito do povo e tal. Não é dado esse direito. Nós estamos vivendo um momento, amigo, que até a Constituição, que é a nossa lei maior, eu não sei, viu? Eu não vou entrar nesse... Tá bom, então vamos lá. Não pode proibir. É o direito de ir e vir. Então, vamos... deixar, não pode, vamos lá, é um momento de exceção, um momento diferente, mas vamos lá, entendemos e aceitamos as opiniões. A Constituição brasileira é tão fundamentada, porque é a nossa lei maior, né? Mas muita coisa não é cumprida como deveria. Moana Meira, já vamos agora esse contato aqui com ela, já estou vendo aí a figura aí na tela, já está se arrumando aí. Moana, bom dia para você, amiga. Bom dia, Wilson. Bom dia, Rony. Prazer estar falando aqui com vocês. O sinal não tá bom, não está ajudando. Tá bom, aqui mas tá vamos bom. tentar. Vamos tentar. Aqui eu estou lhe vendo bem. Já tá, sua voz chegou aqui tranquila. Estou aqui mais o Rony aqui para conversar com você. E vamos falar da sessão da segunda-feira, que foi a proposta sua na Câmara de Vereadores, dentro dessa linha, né, de luta que você já desenvolve em Jiqué há muitos anos, né, como
na PAI, no Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência, e levar a questão do autismo também, né? Que é uma das lutas da PAI, é uma luta de vocês. Como é que foi essa sessão? Fale pra gente. A sessão ficou azul. No último dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a gente, desde 2011, vem levantando essa bandeira. E a gente tem buscado levar, né, essa mensagem para a população jequiéense. A gente, em Jequié, foi pioneiro no grupo de autismo porque a gente não atendia. Então, nasceu no meu coração por ter recebido um aluno na escola que eu trabalhava, de educação infantil, e eu fui pesquisar sobre essa síndrome e me apaixonei. Então, de lá para cá, a gente começou um atendimento com 6 crianças, e hoje a gente tem 166 dentro da APAI. A APAI atende a mais de 500 pessoas com deficiência, mas autistas a gente tem 166. Então, na pandemia, a gente tem tido dificuldade, Wilson, principalmente para trabalhar com eles. E as pessoas não têm essa informação. E a gente busca estar passando essa informação. Não sei se você lembra, mas ao longo do tempo a gente tem feito na cidade, no mês de abril, essas informações nas lojas, nas secretarias, no poder público. E a pandemia nos limitou, mas a gente não deixou de fazer. Então, eu levei essa proposta à Câmara mostrando para dar visibilidade, coloquei todo o povo para ir de azul, distribuímos informações, falamos que ainda precisamos avançar nas políticas públicas, porque, infelizmente, a gente fala da Constituição, como você estava falando aí, fala de prioridades, mas é muito difícil conseguir isso. Para você ter ideia, as pessoas com deficiência estão no grupo de risco, mas não foram vacinados. Então, a gente tem buscado isso através da Secretaria de Saúde, para que essa prioridade seja respeitada. E a gente tem trabalhado em prol desse projeto da pessoa com deficiência. Foi por essa causa que eu entrei na Câmara. E a gente vai buscar cada dia mais projetos para que alcance os nossos objetivos em trabalhar com essas pessoas que precisam ser assistidas, literalmente falando. Uma das coisas que eu tenho visto é a dificuldade, principalmente dos autistas, com dentista. Né? É um tratamento caro, o poder público tem, mas é muito pouco, não consegue alcançar 10% desse público. Então, a gente tem dificuldade, a gente tem um CEL que precisa ser reestruturado na nossa cidade. A gente tem dificuldade da anestesia, principalmente com autista. Então, eu tenho buscado, levantado essa bandeira e buscado a sensibilidade, principalmente do poder público. E a Câmara de Vereadores, o presidente sempre foi um grande apoiador, todas as vezes, antes de ser vereadora, sempre levei essas demandas para a Câmara, e a gente sempre foi abraçado, isso eu tenho que reconhecer, principalmente no quesito do autismo, ele sempre abraçou. Inclusive, a gente pediu, a Prefeitura pediu a Câmara para estar iluminada de azul, mostrando, né, a importância dessa visibilidade. É uma síndrome complexa, e alguém me perguntou assim, por que azul? Porque essa síndrome, Wilson e Rony, ela acomete mais o sexo masculino do que o feminino, apesar que a gente já tem várias meninas na PAI de Jequié, a gente tem autistas gêmeas, trigêmeas, né, que vem, a gente assiste também não só Jequié, mas assiste cidades circunvizinhas, e a gente tem muita dificuldade ainda, e a maior dificuldade que eu vejo é a questão do preconceito. Esse preconceito que ainda no século XXI impera fortemente, e a gente precisa avançar, né, derrubar essas barreiras atitudinais que insistem em prevalecer. Ô, Moana, eu vou aproveitar até para lhe fazer uma pergunta. Eu estou vendo, né, tanta dificuldade nesse período com as pessoas que são consideradas normais, crianças. Vou colocar aspas em normais, né? Porque a pessoa com a deficiência não é anormal.
é lógico, mas Sim. pelas necessidades que tem, não é, de acompanhamento, que são muitas vezes extremamente maiores do que essas pessoas outras. Mas já está tendo dificuldade para as escolas, para atender essas crianças, tem usado a linguagem virtual, né, da remota. Então, com essas crianças, assistência com essas crianças que dependem tanto do acompanhamento, a questão educacional, como é que vocês estão conseguindo aproveitamento nesse período? Olha só, inclusive eu vou te falar que é possível inseri-los, porque eles têm o mesmo direito de ir e vir, e principalmente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde. Fácil não tem sido, mas inerte é que não podemos ficar. A Paz de Jequié, quando a pandemia estourou, no mês de março, na terceira semana, nós nos reunimos e fizemos um plano de ação para adentrar a essas casas com toda a força que a gente tinha. A gente teve o apoio da federação, inclusive fomos reconhecidos nacionalmente por ser um dos pioneiros a trabalhar esse trabalho remoto. As pessoas dizem assim, mas vocês não pregam inclusão e com a internet não consegue pegar todos não são alcançados? Me prove se um professor presencial consegue alcançar todos em uma sala de aula. Nunca. Então, a gente tem agora o mecanismo da internet, a gente tem agora o remoto. Então, vamos avançar com esse remoto. A gente, sem atender, é que a gente não pode. Então, a Paz de Jequié, ela tem buscado, através do serviço social, da equipe de saúde, da equipe pedagógica. No ano passado, a gente fez esse trabalho e continuamos agora com mais experiências, dificuldades inúmeras, mas a gente sabe o que é superação e o que é adaptação. E o que a gente precisa mesmo é de oportunidade. Então, eu levantei também uma bandeira da questão do REDA, porque as auxiliares, professores auxiliares, que eram para atender as pessoas com deficiências, elas iam ficar de fora. Então, eu levantei esta bandeira e a gente conseguiu, junto ao procurador do município, junto à secretária de Educação, que essas pessoas elas retornassem à folha para dar essa assistência para as crianças matriculadas na rede municipal. Então, Wilson, a dificuldade existe, mas desistir de trabalhar, porque é remoto, porque a criança com deficiência, a gente tem dificuldade de usar a máscara, eles muito mais. Eles têm dificuldade de estar dentro de uma rotina que foi quebrada dentro de casa, saíam para a PAI, para outra instituição, para o atendimento médico e ver preso dentro de casa. Imagine você o que essa família teve que fazer. Então, a gente está dando essa assistência, mesmo com todas as dificuldades, e a cada dia um aprendizado. E nessa que não podemos ficar. Tem alguma pessoa fez alguma colocação aí para a Moana? Vamos aproveitar, Moana, que tem algumas pessoas que já... Tem muita gente aqui que nos acionou, está aí teclando aqui com a gente, postando comentários. Vamos ver aí se tem algum comentário voltado aí para a Moana, algum questionamento. Vamos ouvir. Oi, o William Rony. Charles, ele só comenta aqui, ele envia um bom dia e fala que concorda com o que a Moana falou. Ele indica aqui que o pessoal da PAI deveria ser vacinado sim, e que ele fala que ele não entende como os políticos não perceberam isso. Aí ele fala, essa é a minha opinião, e o nome dele é Charles Sintra. Então ele está aí colocando essa visão, né, que o pessoal da PAI, de outros grupos sociais também deveriam estar inclusos. Está no grau de prioridade. Prioridade, né? É verdade. Que a PAI, os cuidadores lá da PAI, os profissionais, que deveriam, claro, estar cuidando de criança que tem uma necessidade, nem toda criança tem, não é? Mas a criança da PAI, aquele que estuda, tem alguns já adolescentes, essa coisa toda. Mandar um abraço aqui para o Adriano, rapidinho, Moana, para Adriano Sampaio, o Marcelo Ferreira, que está aqui com a gente, a Leila Assis, deixa-me ver mais, Regina Maria, a Evani Almeida, Evani, prazer vê-la aí, Helenita Miranda,
Ela disse que gosta dos nossos comentários, você já falou. A Helenita Miranda mandou até uma fotinha aqui, legal. O Washington Thiago, Maria Thelma Linhares, a grande Thelma Linhares está aqui. Djalma Ribas. Djalma, bom dia, amigos. Jequié brilha cada vez mais em notícias, parabenizando aí o tema, o assunto. O William Charles, você já leu. E você tem outra questão aqui, Wilson. Sim, pois não. Eu estava vendo que a Moana, ela apresentou um requerimento que pede à Prefeitura de Jequié sobre a questão da isenção de pagamento de taxas e licenças para as ONGs, que ainda não estão inclusas, né, as organizações não governamentais, nessa questão de isenção de pagamentos de taxas e licenças. Você poderia comentar um pouco sobre isso, Moana? Sim, esse pedido foi porque ao longo da história vai de prefeito, de sensibilidade. Só que chega um ponto que a gente não pode contar com sensibilidade. A gente tem que contar com documento. E a gente procurou, a gente não pagava há algum tempo, depois retornamos a pagar. E aí, esse requerimento ele vem diretamente para incluir a palavra ONG, mas também com critérios, porque a gente tem que avaliar, né? Né abrir para qualquer pessoa que abre um espaço e diz que é ONG. Então, a gente tem que ter esse respeito também. Mas dentro do regimento lá não tem a palavra ONG e a gente passou a pagar um alvará de 480, se eu não me engano, é isso mesmo. E a gente presta um trabalho de excelência na cidade. A gente faz o que o poder público muitas vezes não consegue fazer e não é justo a gente ter que pagar um alvará. Mas isso estava sendo tratado com questão de sensibilidade. Então, o meu requerimento é que inclua, né, lá no Código Tributário, a palavra para não dar espaço para vir outro gestor e a gente ter que voltar a pagar novamente, como a gente tem feito. É um joga para lá, um joga para cá, e as ONGs ficam aí sem ser contempladas. Então, o meu requerimento foi em relação a isso, e conto com contei com a ajuda de todos os vereadores, né, com exceção de um que achou que não deveria, mas, enfim, a gente teve unanimidade, mas estamos firmes aí nessa luta e vamos continuar lutando, porque por essa causa eu me ponho de joelhos, eu tenho essa missão dada por Deus e vou estar lutando sempre. Em relação ainda às vacinas, eu fico assim observando quantas pessoas tiveram prioridade e quantas pessoas com deficiência, que têm uma imunidade baixíssima, a gente perdeu agora na pandemia, e a gente faz uma reflexão, o quanto a pandemia veio radiografar a falta de política pública na área da saúde e na área da educação. E o povo clama por misericórdia. E a gente tem mostrado aí em números, né, a Bahia inteira, a federação tem levantado essa bandeira. A Pai de Jequié perdeu família, né? Perdeu mãe, perdeu um aluno com síndrome de Down, de Covid. Então, para a gente é muito triste ter que brigar por uma prioridade, ter que abrir diálogo por uma prioridade. Então, não tinha que partir de mim, tinha que partir do poder público, as pessoas responsáveis, para que fosse alcançar imediato as pessoas com deficiência. Imagine você, Wilson e Rony, uma criança com microcefalia, tem 1 ano, né, com dificuldades, atrofiando. A gente tem umas 3 crianças que usam tráqueo e que precisa estar dentro da APAE. Aí a gente consegue levar, né, a gente está tendo alguns atendimentos específicos, mas a gente não pode abrir para todos por conta da vacina. A gente tinha preocupação de que não existia vacina. A vacina chega e a gente não é visto como prioridade. Então isso nos preocupa e a gente tem buscado a solução para esse problema. Ontem eu estive novamente com a secretária de Saúde. Mais uma vez eu devo falar que a gente não pode contar só com sensibilidade, a gente tem que contar com documento. E eu pedi que acelerasse essa discussão, esse diálogo para a pessoa com deficiência. Eu não quero só para os atendidos da PAI, eu quero para as pessoas com deficiência. Bom, Ana, a gente quer te agradecer, viu? Nossas entrevistas aqui são tanto curtas, porque são online e a gente sabe que tem algumas dificuldades de manter, né, sempre o contato, perde alguma qualidade, mas a gente quer te agradecer mais uma vez. Eu acho que
independentemente hoje de você ter uma posição política, e muita gente sabe que quando uma pessoa está na política, sempre tem um contraditório, tem a oposição, tem isso tudo, mas eu acho que essa bandeira que você traça e empunha há tanto tempo, você não deve, e eu acredito que esse é seu pensamento, você esmorecer. Porque dificuldade acho que é a todo momento, a todo dia, né? Essas pessoas vivem isso e precisam ter voz através de alguém, de grupos, que sejam políticos, que sejam representantes, para serem vistas. É como você diz, muitas vezes não são vistas, né, as suas necessidades. Mas quero te agradecer e fica aí à vontade com qualquer outra consideração. Eu que agradeço a oportunidade em nome das pessoas com deficiência, principalmente da PAI. Quero dizer para você que eu entrei para dar voz e vez a esse público, fazer que os direitos eles sejam respeitados e que as leis sejam cumpridas, porque é muito bonito caber tudo no papel, mas tirar do papel é muito difícil, mas a gente está aí com esse espírito aguerrido para acontecer. Sou do grupo de oposição, mas o que for benéfico para a GQ estarei apoiando. Estou fazendo as minhas fiscalizações como vereadora, que é o papel do vereador. Tenho as minhas posições, as minhas falas, respeito a todos, independente de que grupo político se encontra no momento. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não estou inerte em relação a nada. Eu sei que são poucos dias de gestão, tem algumas coisas que a gente já vem sinalizando, mas que a gente precisa avançar. Não vou ficar aqui discutindo sobre calçamentos de rua. Calçamento de rua, para mim, é obrigação de gestor. Emendas tem que vir mesmo. Tenho também uma fala em relação a isso. O GQE tem um histórico de perdas de emenda, principalmente para as entidades, que também estou levantando essa bandeira, né? Buscando que essas emendas das entidades cheguem o mais rápido possível, que já tem muito tempo parada. E vamos à luta, vamos seguir. Tenho um agradecimento a fazer, porque era um sonho ter uma neuropediatra dentro da PAI, e a gente conseguiu, através da parceria com a Santa Casa, com o deputado Antônio Brito, que é um grande apoiador dessa causa do autismo. Eu tenho que registrar isso, a gente tem que reconhecer e dar a César o que é de César. Muito obrigada mais uma vez e estou à disposição para qualquer outro tema que a gente está discutindo. Um abraço a todos. Tá bom, um abraço para você. O William Charles está dizendo aqui, eu tenho um sobrinho na PAI, é o Caio Silva, ele está dizendo aqui para a gente e mandando também a informação. O Chico Salles, ele fala, quem sabe onde anda a segunda dose da vacina? Ele está atrás, livramento ou castigo. É verdade, estamos aguardando hoje, chegada de vacina, né, em Jiqué. E o Francinei Vieira mandando um bom dia para você, companheira. Ela diz aqui, bom dia, companheira Moana Meira. Tá bom, Moana? Ela já... Tchau, Moana, um abraço, amiga. Boa sorte aí para você, viu? Sua tarefa aí e esse trabalho seu é importantíssimo. A gente entende, sim, que essas entidades tem que ter uma voz mesmo, alguém pode não entender e não aceitar. Tá na política, mas a política é um canal, não é? A política é um canal, é um vetor de resolver as coisas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ó, eu não gosto da política, eu não gosto de político. Eu ouço isso, mas uma série de situações, elas vão para as mãos do político na hora de resolver. Você não gosta do político, mas na hora que você quer cobrar, você vai pedir a cobrança a quem? Ao político, ao detentor do poder. E que tem a obrigação de lhe atender. Independentemente se você simpatiza, não simpatiza, vota ou não vota, né? Então é essa a situação e a gente aproveita aí. E essas entrevistas, eu pretendo, inclusive, Rony, a gente fazer uma pauta, retomar uma pauta com os senhores vereadores. Sim. Porque nós queremos conversar, conhecer papel de vereador, de oposição e de situação. Sim. Cada um tem seu foco, cada um tem sua maneira de agir. Vamos trazer vereadores de todas as correntes, grupos políticos, para saber qual é o papel do vereador, o que ele tem feito. Né? Porque às vezes o cara diz, o vereador tem 1000 requerimentos, então não vem atender nada. Como é que ele fica? Porque ele é do lado da gestão, ele às vezes não cobra, para não ser chato, é premiado com alguns cargos e tá bom demais. Né? A gente precisa saber mais.
qual é o papel, o perfil de cada vereador. Certo? Estamos chegando ao final, vem aí o Papo de Boleiro, faltam só 3 minutos. O que é que você nos acrescenta aí, Rony Brainer? Exatamente, só mandar um alô aqui para Ana Caroline Barbosa, acompanhando a gente pelo YouTube. Que beleza. Uma audiência muito bacana no YouTube, também no Facebook. O pessoal está participando mesmo. Um abraço para o Francis Ney, o homem do gin do peixe. Ih, rapaz. O homem do gin do peixe, o Francis. E todo mundo que acompanhou a gente, só agradecer. Vai chegar o Papo de Boleiro daqui a pouquinho. Hoje a gente vai conversar com Igor Novaes, lá de Vitória da Conquista, narrador lá de algumas emissoras de rádio lá. Vai ser um papo muito bacana. A gente vai falar um pouco sobre o futebol do interior da Bahia, também sobre Vitória da Conquista e sobre essa profissão de ser narrador de futebol, né, rapaz? Pois é. Um dom, viu, né? É. Não é pra todo mundo, não. Tá certo, é certíssimo. É uma profissão que o cara tem que estar antenado, né? Você vê para onde a bola vai e para onde a bola corre. Passa emoção, né? Porque E não passando. tem imagem, né? E interessante que na televisão não é fácil, não, mas é bem diferente do narrador de rádio, né? Rádio é emoção. Tá nas rádios, o cara já tá na empolgação. Eu sempre falo isso. Eu comecei a gostar de futebol por causa das rádios. Eu sou flamenguista e isso eu ouvi na Rádio Globo. Vejo o jogo, ouvi na Rádio Globo. Era o slogan. Eu vejo o jogo, ouvi na Rádio Globo. É como se você estivesse à beira do gramado. Um gol do Flamengo narrado por Jorge Cury e Valdir Amaral, mano, levava qualquer pessoa, era um cara gritando gol, quase 5 minutos falando gol. A gente te empolgava. E tem muita influência na minha geração para cá, ou mais, de torcedores dos times do Rio. Esses times de São Paulo, você perguntou assim, São Paulo, Palmeiras, começaram a surgir como torcedores, vários foram, mas depois da televisão. Porque pelo rádio eram mais as emissoras, principalmente a Globo e a Tupi, e a Nacional do Rio. Aí eu entrando aqui em outra área, e as pessoas aí torciam para os times do Rio de Janeiro. Né? Depois veio a televisão, onde eu tenho amigos que eu pergunto, você torce para quem? Eu torço para o Liverpool. Você torce para quem? Para o Real Madrid? Claro, porque a televisão mostra todo dia, né? Todo dia. Eu, por exemplo, eu sempre tive de infância mesmo, uma admiração pelo Benfica, por causa de Eusébio. Porque dizia assim, abaixo de Pelé só tem o príncipe Eusébio. E eu gostava eu tinha um time que eu fazia aqui para bater uma bola que era Benfica por causa da figura de Eusébio. Eu nem sabia onde ia parar o Benfica, mas por causa de Eusébio. Eu era fã de Eusébio, que era um grande jogador, um centroavante, né? Sim. Mas é papo para daqui a pouco, no Papo de Boleiro, Toninho de Miquelino, com o professor Toninho e o professor Tuxa e o Rony Brainer. Um abraço para todo mundo, tchau, hoje é quinta-feira. Vamos torcer para que a vacina chegue hoje para tranquilizar o pessoal que tem a segunda dose marcada e também o pessoal da primeira dose, né? Sem vacina não tem imunização. Tchau.